Imagine que você está pilotando um helicóptero militar. É um dia comum, missão de rotina. Então, do nada, um objeto aparece na sua frente. Sem asas, sem barulho, sem explicação. Você filma por 9 minutos inteiros. O governo pega o vídeo, estuda por 2 anos e não consegue identificar o que é. Isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade. E foi filmado. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga o céu acima de você. Porque não é sobre acreditar ou não acreditar em alienígenas. É sobre o que os governos sabem e estão deliberadamente escondendo de você. E alguns deles acabaram de começar a falar. O país que abriu os olhos primeiro. Enquanto os Estados Unidos passaram décadas negando qualquer investigação sobre OVNIs, e só admitiram o contrário em 2017, um país na América do Sul já estava muito à frente disso tudo: o Chile. Em 1997, o governo chileno criou oficialmente o Comitê para o Estudo de Fenômenos Aéreos Anômalos. Não foi um grupo de curiosos. Foi uma instituição militar e governamental, criada para registrar e analisar relatos de pilotos civis e militares sobre objetos não identificados. E não demorou muito para que surgisse um caso que jogaria o mundo inteiro de joelhos. Em 2014, um helicóptero da Marinha chilena estava sobrevoando a costa de Santiago, quando os militares a bordo viram algo que não estava no roteiro: um objeto. Formato estranho, parecendo um projétil, com uma espécie de pluma saindo da parte traseira, voando a aproximadamente 1.400 metros de altitude. Eles filmaram por 9 minutos. 9 minutos de imagens nítidas, estáveis, capturadas por equipamento militar profissional. O governo chileno levou o caso a sério. Reuniu especialistas, fez análises, investigou durante 2 anos inteiros. E a conclusão? Eles não conseguiram identificar o objeto. Nenhuma explicação foi dada. Nenhuma tecnologia conhecida se encaixou. Mas isso é só o começo. A virada no Japão. Por muito tempo, o Japão foi o oposto disso. O governo japonês negava a existência de OVNIs com uma firmeza quase irritante. Qualquer relato era descartado. Qualquer piloto que tentasse falar era silenciado entre colegas. Mas havia algo acontecendo nos céus japoneses que não podia ser ignorado para sempre. Um ex-comandante da Força de Autodefesa do Japão revelou que, ao longo de sua carreira, ouviu inúmeros relatos de colegas pilotos e civis sobre avistamentos. Objetos que não se comportavam como aviões, que faziam manobras impossíveis, que apareciam e desapareciam sem deixar rastro. Durante um treinamento de voo, um aluno piloto perdeu completamente o controle da aeronave. Alarmes dispararam, os sistemas enlouqueceram, e quando ele olhou pela janela, viu um objeto em formato de charuto, voando a cerca de 1.500 metros de altura, de leste para oeste. O caos nos sistemas durou até o objeto desaparecer. E sabe o que ele fez depois? Não reportou. Não podia. Por décadas, pilotos japoneses foram instruídos a ficar em silêncio, compartilhar entre colegas, na surdina, mas jamais ir a público. Até setembro de 2020. O ministro da Defesa japonês Taro Kono ordenou que as forças de autodefesa registrassem visualmente qualquer encontro com aeronaves não identificadas. O Japão, o país que negou por décadas, estava oficialmente reconhecendo o fenômeno. E não foi coincidência. Um mês antes, Kono teve uma reunião com o secretário de Defesa americano Mark Esper. Um dos temas discutidos foi exatamente isso: fenômenos aéreos não identificados e a necessidade de cooperação entre os dois países. Pense no que isso significa: 2 dos governos mais poderosos do mundo, aliados históricos, sentados à mesma mesa discutindo OVNIs como pauta oficial de segurança nacional. Nós chegamos longe, rápido demais. E foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. O Almirante, a Antártida e o Diário Proibido. Agosto de 1946. O almirante Richard Byrd, um dos homens mais respeitados da história naval americana, primeiro piloto a sobrevoar tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul,
organiza a maior expedição já enviada à Antártida. 13 navios, 23 aeronaves, mais de 4.700 militares. A missão oficial: reconhecimento de território e instalação de bases militares. Mas algo aconteceu lá que nunca foi incluído nos relatórios oficiais. Em seu diário pessoal, descoberto pelo filho após sua morte, o almirante Byrd descreve uma experiência que desafia tudo o que conhecemos sobre o mundo em que vivemos. Segundo o diário, durante um sobrevoo sobre o Polo Sul, as aeronaves de Byrd cruzaram uma espécie de entrada. E do outro lado dessa entrada, o que eles encontraram era impossível. Vegetação, calor, cores. Uma paisagem verde e exuberante dentro de uma região que deveria ser gelo puro. E então, uma cidade, cintilante, feita de cristal, reluzindo sob uma luz que não vinha do sol. Antes que Byrd pudesse processar o que estava vendo, discos voadores surgiram ao redor das aeronaves e assumiram o controle. Os pilotos perderam o comando das máquinas, foram guiados até o solo. Lá, Byrd foi conduzido até uma câmara enorme, onde encontrou um ser. Nos registros do diário, ele chamou essa entidade apenas de o Mestre. E o Mestre tinha uma mensagem. Eles estavam profundamente preocupados com o que a humanidade havia feito com as armas nucleares, com Hiroshima, com Nagasaki, com o rumo que estávamos tomando, e avisaram que continuariam observando. Byrd voltou, cheio de histórias para contar, mas foi imediatamente levado a uma instalação governamental e instruído a jamais falar publicamente sobre o que havia visto. Tudo classificado, tudo silenciado. Ele morreu sem poder contar. O que veio depois, ninguém conseguiu explicar. Os homens de preto existem, e não são o que você pensa. Connecticut, 1953. Albert Bender era o maior investigador de OVNIs dos Estados Unidos. Fundou o International Flying Saucer Bureau, uma organização que cresceu explosivamente em meio à onda de avistamentos de 1952, quando discos voadores foram vistos sobre Washington, D.C. E então, do nada, ele fechou tudo. Encerrou a organização. Deixou de publicar sua influente revista, sem explicação pública. Até que, anos depois, ele contou o que havia acontecido. Uma noite, ao chegar em casa e entrar no quarto, 3 figuras sombrias materializaram através da parede. Literalmente. Atravessaram a parede sólida e estavam lá, paradas, olhando para ele. Usavam chapéus e sobretudos escuros. Tinham olhos que brilhavam no escuro e cheiravam a enxofre. Não falaram com a boca. A comunicação foi telepática, direta, sem margem para dúvida. Nós viemos de um lugar muito distante neste universo. Estamos vindo e indo ao seu planeta há muito tempo. Não podemos permitir que você ou qualquer pessoa interfira. Já levamos muitos humanos deste planeta para encobrir nossas operações, até que terminemos. Depois disso, Bender ficou doente por 3 dias. Passou a ter dores de cabeça constantes, sentia que era controlado mentalmente e abandonou para sempre suas pesquisas. Esses seres que Bender encontrou ficaram conhecidos como os Homens de Preto. Mas ao contrário do que Hollywood nos vendeu, eles não eram agentes do governo. Eram outra coisa. Relatos de pessoas que os encontraram descrevem seres que não sabem como se alimentar, que ficam confusos com objetos cotidianos, que parecem não ser daqui. E uma teoria assustadora conecta os homens de preto, as sombras, e os chamados Homens-Chapéu, em uma única rede de entidades cuja missão é uma só: impedir que a humanidade descubra a verdade. O caso Rendlesham, Viajantes do Tempo? Suffolk, Inglaterra, 26 de dezembro de 1980. O soldado John Burroughs estava fazendo uma ronda de rotina na base aérea americana, quando recebeu ordens para investigar luzes estranhas na floresta próxima. Junto com o sargento Jim Penniston, ele se aproximou da área. O ar mudou, a pele formigava, como estática elétrica. E quanto mais se aproximavam da linha das árvores,
mais intensa ficava essa sensação. Em certos momentos, era como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. Então Peniston avistou algo entre as árvores. Uma nave, triangular, cerca de 2 metros de altura, negra e coberta de símbolos que ele jamais havia visto antes. Hieróglifos, glifos pictóricos, algo que não se encaixava em nenhum idioma humano conhecido. Ele passou a mão pela superfície da nave, e na hora em que tocou, algo aconteceu dentro da cabeça dele. Um download, uma sequência de zeros e uns, despejada diretamente na sua mente. Ele sentiu uma compulsão irresistível de escrever tudo no dia seguinte. Preencheu páginas inteiras com código binário. Anos depois, um programador traduziu o código. A mensagem dizia: exploração da humanidade contínua para avanço planetário. Origem, ano 8100. Ano 8100. Não um planeta distante, uma data. Isso não eram extraterrestres vindos de outro sistema solar. Eram viajantes no tempo, vindos do futuro da Terra, vindo corrigir algo. Algo que deu terrivelmente errado. Burroughs relatou sonhos recorrentes depois do incidente. Sonhos onde via claramente quem eram aqueles seres. Eram nós. Éramos nós mesmos, 40 ou 50 mil anos no futuro. E eles voltaram porque algo precisava ser corrigido. Algo horrível havia acontecido. Nunca senti que fossem alienígenas. Sempre senti que eram simplesmente nós. Roswell não foi o único. O incidente de Roswell é o mais famoso, mas pode ser apenas um em uma lista enorme de pousos forçados espalhados pelo mundo. Em 1991, geólogos prospectando ouro nas montanhas Urais, na Rússia, encontraram algo que não deveria estar ali. A mais de 30 metros de profundidade, minúsculas espirais metálicas. Molas. Molas com dimensões nanométricas, algumas com apenas 1/10 de milímetro. Fabricadas com tungstênio e molibdênio. A temperatura de fusão do tungstênio ultrapassa 3.300 graus Celsius. A do molibdênio passa dos 2.600 graus. Para fabricar esses objetos, seria necessário uma tecnologia que praticamente não existe na Terra. E o que mais perturbou os cientistas foi a estimativa de idade. Mais de 50 mil anos. 50 mil anos. Essas peças microscópicas, fabricadas com precisão impossível, foram depositadas a mais de 30 metros de profundidade há dezenas de milênios. E o material? O mesmo molibdênio encontrado nos fragmentos metálicos detectados no deserto do Novo México, a poucos quilômetros do sítio de Roswell. O mesmo material, em 2 lados opostos do planeta, com décadas de diferença entre as descobertas. Isso não é coincidência. Isso é padrão. E quando começa a existir padrão, começa a existir verdade. Eles vêm de dentro, não de fora. Vietnã, 1991. Um fazendeiro local descobre uma entrada escondida em uma montanha, encoberta pela densa floresta tropical. As paredes rochosas são íngremes demais para descer. Ele anota o local e segue em frente. Quase 20 anos depois, a Associação Britânica de Pesquisa em Cavernas finalmente explora o lugar. O que eles encontraram derrubou todos os recordes. A maior câmara subterrânea já descoberta no planeta. 40 andares de altura. Uma floresta antiga crescendo dentro da caverna. Um rio real fluindo nas profundezas. Um ecossistema completo funcionando no escuro há milênios. A caverna Sondong. Mas o que os moradores locais relatam sobre esse lugar vai além da grandiosidade geológica. Seres humanoides, reptilianos, emergindo das profundezas da caverna e voltando para dentro dela. Não vistos uma ou 2 vezes, repetidamente, por gerações. Durante a Guerra do Vietnã, soldados americanos relataram encontros com criaturas bípedes, cobertas de escamas, habitando sistemas de cavernas na região. E o mais perturbador é que esses relatos não se limitam ao Vietnã. Em Cusco, no Peru, existem histórias de um sistema de túneis habitado por divindades serpente, os Amaru. Tão perigosos que as próprias autoridades peruanas selaram todas as entradas que conseguiram encontrar. Não por mito,
por precaução real. E se os OVNIs que vemos não vierem do espaço sideral? E se vierem de dentro? Há registros documentados de OVNIs desaparecendo dentro de montanhas, mergulhando no oceano, sumindo na paisagem como se a Terra fosse oca. E a literatura zohárica, texto místico judaico com mais de 1000 anos, descreve seres que vivem dentro da Terra, com olhos grandes e negros, e um rosto onde o nariz é apenas 2 orifícios escuros. Olhos grandes, negros, nariz inexistente. Isso descreve exatamente o que os abducidos relatam há décadas quando falam dos Greys. A rede global. Tudo isso, Chile, Japão, Antártida, Rendlesham, Roswell, Rússia, Vietnã, não são histórias isoladas. São peças de um quebra-cabeça que está sendo montado em tempo real. Os governos sabem. Alguns estão falando, outros continuam silenciando. Há instalações no interior da China, em Pine Gap, na Austrália, em Rudloe Manor, na Inglaterra, locais onde, segundo rumores persistentes, destroços de aeronaves não identificadas são estudados longe dos olhos do público. E cada vez mais, cientistas respeitados, ex-militares, pilotos com décadas de experiência estão vindo a público. Não loucos, não conspiracionistas, profissionais, com carreiras a perder, que escolheram falar mesmo assim, porque o que está nos céus, e talvez dentro da Terra, é real demais para continuar sendo ignorado. Então fica a pergunta: se os governos de Chile, Japão, Estados Unidos e outros países estão oficialmente investigando e reconhecendo esses fenômenos, o que eles já sabem que nós ainda não sabemos? Se o almirante Byrd foi silenciado, se Albert Bender foi aterrorizado, se pilotos do mundo inteiro foram instruídos a ficar calados, quantas outras histórias nunca chegaram até nós? E se os seres que observam a Terra não vierem de uma galáxia distante, mas do interior do planeta que você pisa todos os dias? Talvez a maior descoberta da história da humanidade não esteja no espaço. Talvez esteja embaixo dos seus pés. E talvez eles já saibam que você está procurando por eles. Se esse vídeo te fez pensar, questionar, ou te deixou com aquela sensação de que tem algo muito maior por aí que ninguém está nos contando, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ver isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem nos próximos vídeos vai ser ainda mais perturbador do que tudo que você acabou de assistir. Não diga que eu não avisei.